Eu acho que é tão raro a gente encontrar treinadores que dão chance à base, né? A maioria, quando dá chance à base, é porque tá desesperado e precisa fazer alguma coisa. E é tão legal, e a gente cobra tanto o surgimento de jogadores aqui em Minas Gerais. Eu acho que esse lado do Pepa a gente tem que enaltecer, né? Porque ele não tem medo de colocar garoto, né? E isso no Cruzeiro vem acontecendo, Romano, nos últimos anos, né? Muito em função também da realidade do clube. A gente viu o Pessolano lançando garotos, os treinadores que passaram antes e que foram mal por tudo que acontecia no Cruzeiro, né? Antes, quando eu digo, antes da SAF, antes do Ronaldo, a gente viu uma garotada jogando no Cruzeiro, por conta da necessidade. Eu acho que esse é o grande problema do futebol brasileiro. Muitos clubes lançam jogadores da base ou aproveitam a base no momento de necessidade. E não estou dizendo que seja agora o caso do Pepa, ele tem zagueiros no elenco, mas a chance do Robert é real e tomara que ele tenha essa chance e quem sabe até uma sequência. Mas o futebol brasileiro é assim. Ontem a gente até falava sobre isso na turma do bate-bola a respeito do Wagner Mancini. Sim. No América, que o América foi preciso o América perder 5, 6 jogos seguidos para o Mancini olhar para o elenco e falar, olha, eu tenho um elenco aqui e colocar alguns jogadores da base. Então que bom que isso acontece no Cruzeiro, que a gente sabe ainda do momento financeiro delicado pelo qual passa o clube e é a base que vai solucionar em partes esse problema. E tem aquela frase, né, zagueiros fazem casa. E tomara que o Cruzeiro consiga no Robert um jogador que possa trazer um retorno técnico e quem sabe lá na frente financeiro, como aconteceu, por exemplo, com o Kaká. Recente, zagueiro, que deu um retorno técnico ao clube e depois acabou sendo vendido. Pode-se discutir se bem ou mal, mas que para o momento do Cruzeiro foi um dinheiro importante para o caixa. E aliás, mesmo com o Cruzeiro tendo lançado alguns outros zagueiros, eles não firmaram como o Kaká, né? Você falou bem, tomara que se firme. Ale, bom dia. Esse jogo hoje na Fonte Nova, e aliás, belíssima imagem que o Pancetti trouxe pra gente, porque choveu bastante em Salvador nos últimos dias e hoje tá um sol maravilhoso. Nossa. Uma praia maravilhosa também. Tava bonita mesmo. Um visual muito legal. Lindo. O que dá pra falar desse jogo de duas equipes que o Cruzeiro nem tanto, mas o Bahia tá sendo muito cobrado? Tá sendo porque se você fizer a junção das duas competições, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, já são 7 jogos sem vencer, né? Em que pese a classificação na própria Copa do Brasil contra o Santos nas penalidades, mas são 7 jogos sem vencer, uma situação incômoda na tabela, 15º colocado, 1 ponto só da zona de rebaixamento. Então, realmente, a expectativa para esse Bahia, para esse novo Bahia, era muito diferente, né? De qualquer forma, vai enfrentar um Cruzeiro que já era adversário no ano passado na Série B, né? E que também vive um jejum. Só que aí, no caso do Cruzeiro, eu acho que tem uma diferença. São 5 jogos sem vencer, somando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil pro Cabuloso. Desses 5 jogos que jogou mal, que você fala assim, putz, esse jogo não foi irreconhecível, foi contra o Cuiabá em casa. No mais, você teve ali ótimos momentos contra o Fluminense, né? Você teve uma atuação realmente que foi forte. Você teve um bom jogo contra o Flamengo, jogou melhor que o Flamengo, né? Teve, assim, alguns momentos contra o Atlético e teve a disputa contra o Grêmio, que foi uma disputa igual na Copa do Brasil. Então, é claro que é importante voltar a vencer, tanto que o Cruzeiro estava ali entre os primeiros, já é o 10º colocado. É importantíssimo voltar a vencer, mas também eu acho que para o torcedor do Cruzeiro é legal ele entender que esses momentos vão acontecer no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não vai ficar ganhando toda hora, não vai ficar entre os primeiros toda hora. Essa oscilação é normal, porque o investimento do Cruzeiro foi justamente pensando ali em alguma competição sul-americana, em principalmente fugir da zona do rebaixamento. Então, eu acho que essa instabilidade vai acontecer mais vezes com o Cruzeiro e o torcedor tem que se preparar para isso. Mas hoje tem totais condições de sair vitorioso, conseguir os 3 pontos. Ô Romano, só corrigir uma viajada que eu dei aqui, né? Ele tava falando do Robert, eu tava com o Juan Santos na cabeça. É que o Cruzeiro renovou com os dois, o tempo inteiro com o Juan Santos na cabeça, falando de zagueiro. Que é bom zagueiro. Mas a gente tava falando do Robert e eu com outro jogador na cabeça, que foi notícia durante a semana,
O Robert é atacante, jogador de lado, e eu tava falando do Juan Santos, que é zagueiro. Que vai ser importantíssimo para não colocar jogador no sacrifício. E jogador de lado, por exemplo, a questão do Bruno Rodrigues, né? O Bruno Rodrigues jogou no sacrifício, e lá em Uberlândia, nitidamente, né? Ele não chutava. Teve uma falta na beira da área, e o Bruno Rodrigues é um grande batedor de falta, ele não bateu. Porque ele não tinha a menor confiança em bater na bola, fazer um esforço maior com receio de estourar o músculo. Mas só troca os nomes de tudo.